Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre as leituras que foram concluídas no mês mais boas leituras. E praticamente o mês das leituras 4 estrelas, porque eu dei praticamente a mesma nota para todas elas. Na verdade, até ontem eu estava crente de que eu havia dado a mesma nota para as 3 leituras concluídas no mês passado. Porém, ontem nós tivemos live que eu achei que tinha sido a final, mas depois da live de ontem eu dei 0,25 estrelas a mais para Meu Nome é Vermelho, então ficou com 4,25, o que é um aumento significativo para mim, ok? Na escala palomística de avaliações de leituras, que, gente, vocês já sabem, né? Não tem tanto critério assim, é um negócio do sentimento mesmo. Tem alguns critérios, na verdade, que eu avalio, mas, enfim, não vou ficar expondo aqui, porque eu acho que nem eu mesma sei fazer uma exposição decente desses critérios. Mas, pois bem, então, primeira leitura conjunta não, na verdade, a primeira leitura concluída do mês foi Meu Nome é Vermelho, leitura conjunta de fevereiro, lá do Clubinho. E sabe aquele livro que você lê e pensa, meu Deus, como eu sou ignorante? Pois é, este livro aqui. Aqui a gente tem uma narrativa que é ambientada em Istambul, no século XVI, ou seja, quando o Império Otomano ainda não havia sido dissolvido e estava vivenciando praticamente o seu apogeu. E nesse contexto nós temos uma narrativa policial aqui, adoro. O que acontece? Nós temos um livro sendo encomendado pelo sultão, e esse livro é um livro muito importante. Porém, por conta de um elemento específico deste livro, o sultão gostaria de que a produção dele ficasse em segredo. Então, tem um artista que a gente fica conhecendo aqui sob a alcunha de Tio, que é o responsável pela produção desse livro, então ele recebe as instruções, o orçamento e ele tem que contratar as pessoas que serão envolvidas na produção deste livro. Pois bem, ele contrata 4 grandes artistas que vinham diretamente do grande ateliê do sultão, que era onde estavam os maiores artistas de Istambul. Esses homens vão trabalhar com ele, só que um deles acaba sendo assassinado e o tio suspeita de que o assassino foi algum dos outros 3 miniaturistas que estavam trabalhando com ele naquele projeto e com o homem que foi assassinado. E tudo indica que o motivo desse crime tem ligação com o elemento perigoso, digamos, do livro que o sultão encomendou. E nós temos então o tio querendo investigar o que aconteceu, até porque o próprio tio passa a se sentir em perigo, e ele encarrega seu sobrinho chamado Negro dessa tarefa. Só que o tio tem uma filha muito bela, chamada Shekuri, por quem Negro era apaixonado desde quando era novinho, mas ele não conseguiu ficar com a Shekuri. Só que aí agora sendo chamado pelo tio, ficando ali muito tempo na mesma casa em que Shekuri vive, ele vê, enfim, uma nova oportunidade para tentar concretizar esse amor que estava aceso dentro dele há tanto tempo. Então a gente tem esse romance e a investigação, digamos, uma narrativa mais policial correndo em paralelo, mas a parte mais interessante desta obra aqui é definitivamente o que diz respeito ao livro, ao segredo do livro que o sultão havia encomendado, porque nisso a gente tem uma discussão riquíssima sobre a arte islâmica, as características dessa arte e a arte que vinha sendo produzida no Renascimento. Então, o retrato, a questão da perspectiva, porque isso era algo que não se verificava na arte islâmica. E aí a gente tem um choque entre Oriente e Ocidente, a influência da pintura que estava surgindo ali em Veneza, do estilo de pintura de Veneza, chegando ali em Istambul, e tem toda uma questão religiosa envolvendo isso, sério, é sensacional. Nossa, essa parte da discussão foi essa parte que eu fiquei, meu Deus do céu, eu sou muito ignorante, né? E é bom perceber esse tipo de coisa, né? Que ainda há lacunas para serem preenchidas, porque aí a gente consegue até direcionar melhor leituras futuras. Eu fiquei com vontade de ler algumas coisas a partir desta leitura aqui e fiquei com muita vontade de, diga-se de passagem, ler mais obras do Orhan Pamuk. Ainda bem, porque o pessoal que acompanha aqui o canal bem sabe que eu tô cheia de livro desse homem para ler. Comprei alguns, ganhei vários de presente de vocês, acho que vocês estão empolgados também com Orhan Pamuk. Então vocês certamente ainda me ouvirão falar muito sobre Orhan Pamuk aqui no canal. O roteiro para a resenha deste livro já está pronto, só que a gente vai demorar um pouquinho para falar sobre ele, porque nós estamos em março, e março é o mês do meu projeto Só Garotas aqui no canal. Mês em que eu resenho apenas obras
escritas por mulheres. Então, não tem como Han Pamuk entrar neste mês, mas juro juradinho que a primeira resenha que sairá em abril será a de Meu Nome é Vermelho. 4,25 estrelas, então, para Meu Nome é Vermelho, de Orhan Pamuk. Vale muito a pena ler este livro aqui. Vamos agora para a segunda leitura concluída no mês e a leitura que vai abrir o projeto Só Garotas deste mês, que é O 15, da minha conterrânea Raquel de Queiroz. Eu comentei no vlog aqui da Maratona Literária de Carnaval que eu fiz, vou deixar o link para vocês na descrição, de que eu sempre achei meio absurdo eu ainda não ter lido esse livro, porque é um livro pequenininho, é um livro muito importante da nossa literatura, é um livro do qual eu sempre ouvi falar muito bem, e a Raquel de Queiroz foi minha conterrânea. Eu sou de Fortaleza, aí para quem não sabe, eu moro em São Paulo já há um bom tempo, mas eu nasci em Fortaleza, boa parte da minha família é de lá, enfim, não importa. Tinha muita vontade de ler este livro e finalmente li. O que é que nós temos neste livrinho aqui? Aqui nós temos uma das obras mais importantes da chamada literatura da seca, então que retrata o sertão nordestino, o fenômeno da seca que ocorre na região e as consequências disso. E eu gostei muito da abordagem que a Raquel de Queiroz dá para este livro aqui. Eu já li 2 outros livros dessa chamada literatura da seca, sendo um deles um dos meus favoritos da vida, que já tem resenha aqui inclusive, deixarei linkado, que é o Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Aquele foi um livro que me impactou muito, e quando eu peguei o 15 para ler, eu fiquei, será que a Raquel vai conseguir produzir em mim o mesmo impacto que o Graciliano Ramos? E a resposta é não, mas quase. Porque eu consegui me conectar mais com os personagens do Graciliano. Foi uma narrativa que, na minha opinião, é melhor construída do que o que a gente tem aqui, mas não sei nem se é tão justo assim comparar, porque a Raquel era muito novinha quando ela escreveu esse livro aqui. A gente vai comentar sobre todo o contexto de produção da obra, a própria inserção da Raquel no cenário literário nacional, já que ela era mulher escrevendo num contexto em que poucas mulheres escreviam e escrevendo sobre um assunto sobre o qual acho que nenhuma mulher aqui no Brasil ainda tinha escrito, não pelo menos um romance, se não me falha a memória. Se eu estiver errada, por favor, me corrijam aqui nos comentários. Mas a gente conversa sobre todos esses pormenores na resenha que vai ao ar neste domingo. Mas deixemos as comparações de lado e vamos falar deste livro aqui. Por que eu gostei tanto da abordagem da Raquel de Queiroz? Porque aqui a gente tem 2 planos narrativos. Então a gente acompanha uma personagem chamada Conceição, que é uma das protagonistas do livro, que tem uma situação mais privilegiada. Ela e a família dela acabam sofrendo, sim, com a seca, até porque a grande seca de 1915 castigou todo mundo da região em que ela ocorreu, mas alguns sofrem mais e outros menos, não é? Então a Conceição, por vir de uma família que tem um poder aquisitivo maior, consegue recorrer a uma rede de apoio, ir para um outro lugar, não passa fome, sede, nenhum tipo de necessidade, e aí a gente tem um contraponto à situação dela, que é o segundo plano que a gente acompanha aqui na narrativa, protagonizado pelo Chico Bento. E o Chico Bento acaba por se tornar um retirante. Por conta da seca, ele fica sem emprego, então tem que deixar a região de onde ele vive e ir em busca de oportunidades em outro lugar. E ele é muito pobre, ele tem uma mulher, ele tem vários filhos, um é bebezinho, aliás, e a gente vê então a jornada dessa família tentando conseguir condições melhores, tentando conseguir o que comer. E, gente, é puxado de ler, assim, em alguns momentos da narrativa você fica com aquele nó na garganta, ainda mais vendo o contraponto da situação da Conceição e da situação do Chico Bento, sabe? Apesar de que a Conceição é uma pessoa que tenta ajudar também, em certo momento, a narrativa dela se entrelaça com a do Chico Bento e ela faz muito por aquela família. Mas não dá pra gente deixar de se indignar ao ler isso aqui e ver que pessoas em um mesmo recorte geográfico enfrentam uma mesma situação de maneira tão distinta, algumas com dignidade e outras perdendo toda a humanidade que tem.
Ponto fraco para mim deste livro foi mesmo, acho que o encadeamento entre os capítulos, talvez, que eu achei que muitas vezes os capítulos eram interrompidos muito abruptamente e eu não vi um sentido estético nisso, porque em alguns outros livros que têm esse mesmo fenômeno, digamos, de uns capítulos mais secos, mais curtinhos e que se interrompem abruptamente, eu conseguia ver o sentido estético por trás, mas aqui eu não consegui achar nada que justificasse, inclusive na Fortuna Crítica, que é muito boa dessa edição, a gente conversa sobre isso na resenha também. Não tem nada que conseguiu me convencer do porquê de isso ser necessário. Então, esse foi o ponto fraco do livro para mim, o que acabou me levando a tirar uma estrela do livro. Entre alguns outros pontos de preferência pessoal, mas esse foi o maior. Mas ainda assim, livro muito, muito bom. E se você não leu ainda e se interessa pelo tema, tem que ler, porque, olha, realmente dá para entender o lugar que esse livro tem na literatura do nosso país. Aliás, muito obrigada, Emma, pelo presente. Sei que já te agradeci várias vezes, ainda vou agradecer na resenha, aliás, mas fica aqui mais uma vez o agradecimento pelo presente. E em seguida vamos para a última leitura que foi concluída no mês passado, que foi um livro que me surpreendeu muito, que é O Dia em que Selma Sonhou com um Okapi, de Mariana Lick. Eu falo também um pouquinho sobre este livro lá no vlog, na Maratona Literária. Comecei a lê-lo durante a maratona. E este livro não é o que eu costumo ler. A gente tem aqui umas pitadas de realismo mágico e a freguesia do canal bem sabe que eu não sou definitivamente a maior fã de realismo mágico, mas eu gostei muito disso aqui. Foi um livro que me pegou de jeito. Comecei a ler, no começo estava achando um pouco confuso, não sabia bem que terreno eu estava pisando, mas quando vi, estava completamente entregue à narrativa da Mariana Lick. E o que é que a gente tem aqui? Bom, acho que o título já coloca bem o mote do livro, o ponto que desenrola a ação de todo o livro, que é, aqui a gente tem uma protagonista chamada Louise, que vive numa cidadezinha no interior da Alemanha, e ela é neta dessa mulher chamada Selma, e toda vez que Selma sonha com um okapi, que é este bichinho aqui da capa, um mamífero que é uma mistura de zebra com girafa, alguém ali da cidadezinha morre. E no começo do livro, Selma sonha com um okapi. E aí a gente vai vendo os acontecimentos decorrentes disso. A gente acompanha também a Louise em várias fases da vida, na infância, na juventude e na vida adulta. E aqui na capa a gente tem um blurbzinho e eu concordo muito com o que está escrito aqui. Um romance para rir, chorar e recuperar a fé no amor e na ternura. Principalmente dessa parte do romance para rir, chorar, porque eu gargalhei várias vezes aqui lendo o livro, porque a gente tem os personagens tão peculiares que chegam a ser engraçados. Mas a gente tem alguns momentos aqui emocionantes. No começo pode até dar a impressão de que trata-se de um livro mais bobinho, mas não, a gente tem alguns temas pesados sendo retratados aqui, mas de uma maneira que acaba sendo muito leve e muito bonita. Eu gostei muito da escrita da Mariana Lee, que não é aquela coisa super erudita, rebuscada, mas eu achei muito bonita, simples e bela. Ela tem umas analogias maravilhosas. Nossa, eu grifei várias, porque eu fiquei, gente, como é que eu nunca tinha pensado nessa analogia? Vários dos meus grifos aqui do livro são as analogias que ela faz, achei maravilhosas mesmo. Fiquei curiosa para ler mais da autora, inclusive, vou até pesquisar, ver se a gente tem alguma coisa a mais, ou até em e-book em alemão, porque fiquei com a impressão de que é um livro tranquilo de se ler no original. A Mariana Lee, que é da Alemanha, ela nasceu em Colônia, é autora contemporânea, inclusive. E este livro me fez pensar sobre uma questão sobre a qual eu penso bastante, aliás, eu gosto de pensar sobre isso, que é... Como é que eu posso colocar esse raciocínio? Tem uma expressão em inglês que diz take for granted, e eu acho que a gente não tem uma tradução que corresponde exatamente à expressão original, seria tomar por garantido, né? Tomar por certo, eu acho que seria melhor, mas é basicamente isso, assim, de você ter muitas coisas boas acontecendo no seu dia e você acaba que toma aquilo como certo e não dá o valor que devia. Eu vou citar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Um exemplo da minha vida. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu corro, gosto muito de correr. E vira e mexe eu vou no Parque do Ibirapuera, aqui pertinho de casa, para correr por lá. E quando teve a pandemia, que aí a gente ficou em casa, eu fiquei um tempão sem correr, etc., eu percebi que eu não parava para prestar atenção no privilégio
disso, sabe, de poder sair da minha casa a pé para correr no parque, no meio de São Paulo, né, diga-se de passagem. Percebi que no começo eu realmente apreciava a paisagem, olhava, assim, mas depois eu acabei me acostumando com aquilo, sabe, deixando virar paisagem mesmo, sem parar para prestar atenção, até que veio a pandemia e aí eu vi como aquilo me fazia falta, sabe. Nossa, ai, tem aquela árvore ali que era tão bonita e eu nunca parei para prestar realmente atenção nela. E aí eu lembro de quando a gente pôde voltar a correr, nossa, eu fiquei olhando, assim, tudo e vira e mexe hoje, eu me dou uns beliscões, sabe. Às vezes eu tô correndo, eu percebo que tá muito no automático, eu fico: "Para, olha ao redor, olha pra isso, olha o privilégio disso". Ai, pareceu um negócio de um papo de pessoa que abraça a árvore, né. Nada contra pessoas que abraçam a árvore, mas acho que vocês entenderam. Enfim, esse livro me fez pensar muito sobre essa questão, sobre a efemeridade da vida, como a gente não deve, né, take things for granted, tomar as coisas por certas, assim. Também para não se deixar levar pela vida, não deixar para fazer coisas muito importantes para depois, porque aqui a gente tem a Selma sonhando com um Okapi, e aí, depois disso, vários personagens escrevem cartas pedindo perdão, alguns se declaram, tinham amores que estavam ali reprimidos, e aí, com a perspectiva de alguém morrer, talvez a pessoa mesma, ela resolve escrever uma carta se declarando pro amor da vida dela. E aí, quando as coisas parecem estar resolvidas ali em relação a esse sonho da Selma, as pessoas ficam esperando o correio vir a abrir a portinha do negócio de correio, sabe, da caixa de correio. O livro é ambientado no século passado, ok? Nos anos 60, o começo. Então, por isso ainda as caixas de correio, chavinha, etc. E aí elas ficam ali esperando porque elas resolvem, já que eu não morri, a pessoa também não, eu resolvi não enviar essa carta. E isso me pegou bastante, sabe. Porque precisou ouvir a perspectiva da vida da pessoa acabar para ela resolver algumas coisas, e aí quando ela morreu ela: então não preciso resolver mais isso". Eu fiquei pensando muito sobre isso e sobre algumas outras questões. Nossa, acho que eu peguei pesado nesse papo aqui, né. Ai, Jesus, espero que as reflexões tenham sido proveitosas aí para vocês. E adorei o livro, 4 estrelas com louvor. Foi uma leitura que voou para mim. Eu acho que eu li o livro em 3 sentadas. A resenha sai ainda neste mês. Eu vou fazer vocês saberem quando a resenha sair, porque ela não vai sair aqui no canal, é de uma parceria que vai rolar e que eu tô muito feliz com ela. E eu faço vocês saberem quando a resenha sair, vocês tratem de assistir. E assim encerramos então as leituras do mês. Se vocês quiserem saber o que eu ando lendo, boa parte do que eu ando lendo, deem uma olhada lá na maratona literária de 24 horas de carnaval. Jesus amado, que nome longo! Maratona literária de carnaval, pronto. Que eu vou deixar o link aqui, tem vlog para vocês, e lá eu mostro algumas coisas que eu ainda sigo lendo e sobre as quais a gente conversa muito em breve aqui no canal. Me contem aí o que vocês leram, se vocês já leram alguns desses livros que eu mostrei aqui, se vocês concordam com o que eu tenho a dizer ou não. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja um inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.